Estando no Rio de Janeiro por uma temporada, tive a oportunidade de reler 2 textos de Jorge de Sena sobre Eça de Queiroz, que refrescaram em mim a imagem que eu tinha e tenho deste grande ensaísta, que foi ao mesmo tempo um grande erudito. Que são 2 condições que se encontram juntas, como diria o poeta, raramente. E essas 2 condições deixam-me perceber também, de novo, em Jorge de Sena, a capacidade que ele teve de intuir o que era preciso fazer relativamente, por exemplo, a Eça de Queiroz e relativamente a um domínio que é um domínio em que eu tenho trabalhado nos últimos 20 anos, que é o das edições críticas. E aqui estou a pensar num texto que Jorge de Sena escreveu já há muito tempo e que foi publicado nos Estudos de Literatura Portuguesa, sobre os 3 Amaros. Os 3 Amaros, como se sabe, são as 3 versões do Crime do Padre Amaro. A primeira versão, publicada em 1875, na Revista Ocidental, a segunda edição em livro, em 1876, e apresentada como edição definitiva, que não viria a ser, e a terceira versão, aquela que todos lemos correntemente, de 1880. Pois bem, Jorge de Sena teve a intuição de que era muito importante perceber na sucessão destas 3 versões o processo de amadurecimento de um grande escritor, a caminho de um naturalismo que ele, grande escritor, nunca interiorizou de forma, digamos, muito cómoda. Mas essa é outra questão. Jorge de Sena faz esta reflexão sobre os 3 Amaros, em boa parte, a partir do que tinha sido publicado na época, pouco tempo antes, ou seja, a edição crítica, primeira que se publicou sobre os 3 Amaros, de Helena Cidade Moura, uma grande queirosiana, infelizmente já desaparecida. E, reconhecendo embora a qualidade e o trabalho e a importância daquela edição crítica, faz uma série de observações muito interessantes, muito pertinentes, sobre o modo como há de ser montada uma edição crítica. E aproveito a oportunidade para refletir sobre um outro trabalho, publicado também ele muito pouco tempo antes, ou seja, num dos volumes das Prosas Esquecidas de Alberto Machado da Rosa, outro grande queirosiano. Jorge de Sena elogia o trabalho que Machado da Rosa teve em torno, concretamente, das variantes do Mistério da Estrada de Sintra e, de novo, aí sublinha a importância de se fazer uma edição crítica mais abrangente, mais completa, implicando e trazendo de novo à publicação muitos textos de Eça publicados de forma dispersa, tudo o que, ou muito do que temos estado a fazer em Portugal desde 92, quando foi publicada a edição crítica da Capital. Daí para cá foram publicados 14 volumes, o 15º, que é a correspondência de Frederico Mendes, está pronto e a aparecer nas próximas semanas. E tudo isto para dizer que o que eu li ou reli em Jorge de Sena foi, de facto, essa grande intuição do crítico combinado com o erudito que conhecia muito bem a história literária de Eça e os seus trajetos e acidentes de percurso. O outro texto, que é um texto também muito interessante, trata de uma tradução dos Maias, publicada nos anos 60. Jorge de Sena não diz de quem é a tradução, mas eu suponho que é a tradução de Margaret Jewel Costa, e uma tradução que serve a Jorge de Sena para fazer uma série de reflexões sobre a importância que tem para a história literária e para o destino cultural, sobretudo internacional, dos grandes escritores, as traduções. Jorge de Sena parte aqui de uma noção que é uma noção muito interessante e muito lúcida, que nem sempre se tem em Portugal, e que é de que o português, infelizmente, é uma língua literária, como dizia Machado de Assis, escusa, recôndita, pouco valorizada. E disso padecem os destinos dos grandes escritores, que estão naturalmente dependentes, como já o disse Jorge Steiner, das traduções. Há uma história da literatura, por assim dizer, universal, que pode ser feita em função das traduções e de como elas influenciam o destino dos escritores. Pois bem, nessa reflexão sobre os Maias traduzidos nos anos 60, Jorge de Sena mostra como Eça de Queiroz pode ser injustiçado pelas traduções, que procuram aproximar um grande escritor daquele que, e no caso para os críticos de língua inglesa, seria uma espécie de modelo que absorvia o próprio Eça, ou seja, Dickens. É verdade que Eça leu Dickens, e muito, como nota Jorge de Sena, mas também é verdade que, como sublinha Jorge de Sena,
essa era um escritor em muitos aspectos incomparavelmente superior a Dickens. E incomparavelmente superior a muitos escritores do seu tempo que, na literatura mundial, porque escreveram em francês, ou em inglês, ou em alemão, grandes línguas literárias, infelizmente mais reconhecidas do que o português, e também por causa disso, nota Jorge de Sena, essa foi injustiçada e continua de alguma forma a ser. Ele e muitos outros. É curioso que nessa reflexão sobre essa e sobre o destino cultural do escritor, Jorge de Sena chega a dizer que essa tem um status semelhante ao de Camões. E omite, inclusivamente, Fernando Pessoa. O que não deixa de ser significativo, porque se havia escritor que Sena conhecia bem, era realmente Fernando Pessoa. Tudo isto para dizer o quê? Que me foi muito gratificante reencontrar em Jorge de Sena, que não foi propriamente um estudioso de Eça de Queiroz de forma consistente e prolongada, foi muito gratificante reencontrar em Jorge de Sena uma grande lucidez relativamente à importância deste grande escritor e uma grande lucidez, sobretudo, relativamente a um tema que hoje está muito na ordem do dia, muito mais do que estava na altura, que é o tema da dimensão universal, ou supostamente universal, da língua portuguesa. Nos anos 60 havia dois países que falavam português, Portugal e o Brasil. A importância geocultural do Brasil não tinha ainda o reconhecimento que tem hoje, mas Jorge de Sena já percebia aquilo que não diz, mas que me parece que está implicado no seu texto, que a dimensão supostamente universal do português passa pelo Brasil e pela importância que o Brasil tem no concerto dos países de língua portuguesa, agora acrescido, evidentemente, de outros países que na altura em que Sena escreveu aquele ensaio não eram ainda países independentes. Por tudo isto, repito, reencontrei em Jorge de Sena essa combinação muito feliz do grande erudito com o grande crítico.